E se hoje você tivesse, sei lá, com 90, 100, 110 anos e tivesse uma chance de voltar pro corpo que você tem hoje, pra vida que você tem hoje? Se você fez suas metas, mas não sabe exatamente para onde você está indo, provavelmente você está vivendo a vida de outra pessoa e nem tá sabendo. Oi, eu sou a Mel e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre vision boards feios. Bom, quando a gente faz um vision board, quando a gente monta um cronograma, uma rotina, a gente precisa ali entender primeiro do que a gente gosta, o que a gente precisa, onde a gente quer chegar, para realmente montar alguma coisa que vai ser agradável para você. A gente tem que entender que o caminho para chegar lá também faz parte da jornada, inclusive é uma das partes mais importantes da jornada. E a gente precisa aproveitar o caminho para realmente chegar lá e valer a pena. Então, assim, quando for fazer suas metas, entenda o que você realmente quer fazer, o que você realmente gosta. Às vezes a gente coloca ali, ir na academia 6 vezes por semana, escrever todo dia um devocional, ler isso aqui todo. A nossa vida, às vezes, não cabe tais atitudes. Às vezes a gente quer ali ler 3 livros por mês, mas a nossa vida só deixa a gente ler um livro por mês. Ou a gente faz uma faculdade que pede pra gente ler 4, 5 livros por mês. Então, a gente precisa adaptar a nossa vida de acordo com a nossa realidade, para não ficar frustrado ali nas primeiras semanas e já desistir logo de começo. E provavelmente eu tenho certeza que já em 2026, nem acabou janeiro, já tem gente desistindo das metas. Eu tenho certeza absoluta. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer suas metas, os seus cronogramas, e a gente vai entender junto como fazer acontecer esse ano. Então, se você quer saber mais, fica nesse vídeo. Bom, como primeiro passo, a gente precisa voltar no primeiro vídeo desse canal. Eu fiz esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais de como analisar todas as áreas da nossa vida. Nele, eu falo 8 áreas e você dá uma nota de 0 a 10 para essas áreas, para entender qual que é o nível de urgência, como que você está ali na vida, entender e filtrar mesmo como que você está sentindo em relação a essas áreas. No nosso primeiro passo, você vai entender o quê? Vamos supor que você está na situação A. Na situação A, você tem notas ali entre 5 e 8 para todas as áreas. Suas áreas elas estão mais alinhadas. Você já talvez trabalhe em algo que você gosta, mas você não consegue nunca viajar. Ou se você tá no grupo B, é o que tá com a vida estagnada, que pode ter algumas áreas ali até com 9 e 10, mas a maioria talvez esteja com 0, 1, 2, uma ali perdida com 5. Então, quem tá com a vida estagnada, geralmente ela olha ali as áreas dela e ela sente um desequilíbrio maior, né? Então, primeiro é você entender se você tá na A, se a tua vida já tá engrenando, ou se não, você tá que nem eu, começando do zero, tentando entender as coisas, aberta a novas oportunidades. Primeiro, você entende se você tá no grupo A ou no grupo B e já já você vai entender o porquê. Como segundo passo, vem uma das partes mais legais de fazer o vision board feio. Parte de sonhar, parte de ir no Pinterest, de recortar. Eu trouxe até algumas coisas que eu utilizei aqui, ó. Eu usei uma revista de viagem de 2003, com 68 hotéis e pousadas. Recortei bastante coisa daqui. Uma revista de surf também. Então, nos recortes eu usei algumas revistas, não foram só essas, tá? Esse aqui foi um mapa também que eu peguei, mas não tive coragem de cortar. Mas então, reúna aí revistas, eu gosto mais, tá? Reúna uma revista, jornais, e você mesmo recorta, faz sua colagem. Eu fiz alguns pontos aqui nessa parte 2 pra gente conseguir fazer direitinho. Então, de começo, você vai listar os seus sonhos. Então, vamos supor, eu quero fazer uma viagem internacional, cuidar do meu corpo, emagrecer 5 quilos, vamos supor, e eu quero começar uma faculdade. A gente achou aqui 3 sonhos, né? A gente vai enquadrar eles na roda da vida para entender onde que eles estão. Então, um era viagem, então questão de liberdade, novas experiências. O 2 era corpo, né? Então vai de saúde, academia. E o terceiro ponto era faculdade, né? Então, estudo, desenvolvimento, 3 áreas diferentes da nossa vida, ok? Nessa parte, você volta para o primeiro ponto. Então, assim,
Se você já tá com a vida redondinha, tá tudo mais ok, tudo mais bonitinho, você pode escolher ali 4, 5, 6, 7 áreas da sua vida para você focar. É isso, né? Dependendo de quantas horas você consegue focar no seu dia, quanto tempo você tem, entendendo também a sua rotina. Ou se você tiver ali no grupo B, né, que tá com a vida mais estagnada, começando ali, eu indicaria no máximo 3 áreas para você realmente focar. Porque essa é a hora da gente fazer a base nessas áreas. E vai acabar respingando nas outras também, tá? Tipo, vamos supor que você foca ali em saúde, corpo, faz um esporte novo. Isso vai acabar influenciando nas suas amizades, porque nada melhor do que fazer novas amizades do que fazer um esporte novo. Nesse ponto você acha as áreas da vida, entende o que você precisa focar e escolhe quantas áreas você pode focar, tendo em conta as horas que você tem disponível, como que é a sua rotina. Bom, no próximo ponto, aqui ó, eu escrevi uma cartinha pra mim, pra eu ler no final desse ano, referente às metas que eu fiz. Então, como se tudo já tivesse acontecido. Você vai visualizar coisa por coisa, você vivendo essa vida que você imaginou, você vivendo essa rotina que você imaginou, você nesse trabalho. Então, essa carta vai estar te parabenizando por tudo o que você conseguiu, todos os seus sonhos ali que você conquistou esse ano, que você já imaginava. Tudo o que eu tenho aqui, eu tenho aqui mais direto como focos de 2026, para eu não precisar ficar abrindo essa cartinha, porque eu acho bem legal de deixar ela como surpresa para o final do ano. Então, sempre que eu quero relembrar alguma coisa, que eu precisar refazer, reolhar, aqui estão minhas metas principais do ano. Agora, nos próximos meses, eu vou focar em 3 áreas principais, mas aqui eu tenho metas pro ano. Uma das maiores dicas que eu já recebi, uma das maiores coisas que eu aprendi a fazer, quando você entende esse ponto, você nunca vai imaginar nada negativo. Você não vai abrir esses caminhos negativos na sua cabeça. Sempre que em algum momento eu falar, e se isso mudou, não deixa que esse pensamento negativo sobre essas metas, sobre a tua rotina, sobre a tua vida, sobre essas coisas que você imagina que vai acontecer, invada a sua cabeça. Não deixa ele se criar. Porque o pensamento negativo, se a gente abrir uma porta negativa, é provável que isso aconteça. No terceiro ponto é onde a gente vai entender o porquê que o nosso Vision Board está dando errado. Dividir as suas metas em hábitos e rotina. Assim, vamos supor, eu quero perder aqueles 5 quilos, eu quero focar no meu corpo. Eu vou escrever essa meta, focar no corpo. O que eu vou fazer para isso acontecer? Eu preciso ir 6 vezes por semana na academia. Putz, 6 vezes não dá, eu faço outros esportes. Então eu vou 4 vezes por semana na academia. Isso dá. Ai, dá pra fazer duas vezes por semana de jiu-jitsu. Uma meta de YouTube. Eu quero, esse ano, não viver só de YouTube, mas ter ali uma renda extra de YouTube. Eu pretendo postar tantos vídeos até o final desse desafio, chegar nesse objetivo. Porque as metas a gente geralmente não tem controle. Eu não tenho controle de emagrecer 5 quilos, eu tenho controle de ir na academia 5 vezes por semana. Nesse terceiro ponto, a gente vai dividir em hábitos e rotinas, separar por dia. Eu tenho esse caderninho aqui, ó, que ele é dividido assim, que aí sempre na noite anterior, geralmente também no domingo, eu faço da semana, e na noite anterior eu faço do outro dia, tudo que eu preciso fazer, incluo, né, algumas coisas, porque assim, eu acho que uma das coisas que deixa isso mais fácil, né, de ter ali uma rotina, um cronograma, é ter alguns pontos que nunca podem faltar. Então assim, vamos supor que 4 coisas na minha rotina eu nunca posso deixar de fazer: ir na academia, comer bem e guardar dinheiro. Então assim, essas 3 coisas eu vou ter que fazer no meu dia. Então se eu fizer as 3 coisas no meu dia, ok, finalizei tudo, tá certo, posso dormir com sensação de dever cumprido. Bom, como quarto ponto, definir um período para essas metas. Geralmente a gente faz metas ali com prazo de 1 ano, mas eu acho um tempo muito grande pra gente fazer uma rotina só, uma meta só,
ou uma área só. Então, eu vou dividir esse desafio em 90 dias. Eu queria fazer de 180 dias, mas eu acho que esse primeiro desafio é uma base, tá, para o que eu tô construindo. E então eu vou começar com 90 dias de desafio. Eu tenho ali o meu cronograma, minha rotina, e eu vou fazer os 90 dias de desafio para realmente alcançar algumas coisas que eu não consegui alcançar o ano passado, porque eu estava procurando e fazendo de forma errada. Como quinto ponto, isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu fiz e vou continuar fazendo. É fazer listas de organização. Então, assim, faça uma lista primeira, tá? Que eu vou indicar pra vocês. Faça uma lista de mercado fixo. Ali que todo mês você vai comprar a mesma coisa. Vamos supor, arroz, batata, cenoura, 3 kg de frango. Então, assim, todo mês, faça uma lista só pra todo mês comprar ela. Claro, com o tempo você pode ir ali reorganizando, mas ter uma lista fixa ajuda muito. Outra coisa, lista de beleza, dias de cabelo, dia de unha, dia de depilação. Faça uma lista para encaixar na sua rotina, se você tem ali uma rotina corrida, para você ter esses tempos para você mesmo. Outra coisa que eu acho muito importante para as mulheres monitorarem, tá? O ciclo menstrual. O ciclo menstrual, ele influencia na academia, ele influencia no dia a dia, ele influencia na relação com as pessoas. Então tomem muito cuidado também. Como sexto ponto, eu trouxe aqui para mostrar para vocês como eu vou monitorar algumas metas que eu realmente quero entender se no final, não cheguei no resultado porque eu não fiz. Não cheguei no resultado, mas eu realmente dei o meu melhor. Eu fiz aqui separadinho, tá? Alguns papéis para conseguir monitorar minhas metas, para no final desse desafio entender se eu fui mesmo, se eu não fui, o que eu deixei de fazer. Então é muito importante que a gente vá monitorando essas metas para realmente ver se a gente tá fazendo certinho, e quando chegar lá no final não ter aquele sentimento de não fez o suficiente. E por último, galera, sétimo ponto, como não desistir. Bom, primeiro ponto para mim de não desistir é a organização, tá? Se você mantém a sua agenda sempre organizada para saber o que você tem que fazer no dia, os horários organizados, isso vai te ajudar muito. Outras coisas que eu dou de dica para organização, tá? Fazer marmita no final de semana, isso poupa muito tempo, organiza muito a nossa lista de compras, organiza a nossa alimentação pra gente não ficar comendo besteira. Então isso eu acho super massa. Arrumar roupa no dia anterior, arrumar mochila no dia anterior, já deixar tudo prontinho para se você acorda cedo, para não se atrasar. Então eu sempre deixo as coisinhas meio prontas, meio feitas. Antes de dormir eu sempre programo o meu dia posterior. E uma outra dica que eu tenho para vocês é até uma coisa que eu li no Instagram, né? Quando eu tento desistir de alguma coisa, quando eu me sinto muito mal, eu lembro disso. E se hoje você tivesse, sei lá, com 90, 100, 110 anos e tivesse uma chance de voltar pro corpo que você tem hoje, pra vida que você tem hoje, sabe? Como que você se sentiria? Então, parece até que dá um estalo, assim, como se eu tivesse ido e voltado. Vou até me arrepio. Então, isso é uma coisa também que eu penso às vezes, cara, é muita sorte ter essa vida aqui. É muita sorte. Bom, gente, eu trouxe ali 7 pontos para vocês, para ajudar vocês a organizarem a rotina, organizar o cronograma, organizar o ano de vocês. Eu vou começar um desafio de 90 dias. Não é um desafio 90 dias sem errar, tá? Aqui eu acho muito importante a gente entender que a nossa vida é flexível, as coisas acontecem e a vida acontece. Mas, justamente, eu fiz esses papéis aqui para monitorar